Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda e terceira aula. Vocês vão entender daqui a pouquinho por que é segunda e terceira aula dessa atividade aqui, ok? Então nós vamos dar continuidade aí à tecnologia e planejamento dos transportes. Na aula passada nós conversamos sobre os modais típicos de transporte, trouxe alguns diferentes, né? Hoje nós vamos fazer uma análise até comparativa com o histórico do Brasil de desenvolvimento econômico e de investimento. Vamos fazer esse paralelo. Onde acertamos, onde erramos. Em paralelo, também vamos fazer um comparativo com a China no mesmo período. Tá? Ao término dessa aula, vai ter uma atividade, por isso que é aula 2 e 3. Vai ter uma atividade que eu vou sugerir dois vídeos muito bons do professor Roque, professor de geopolítica, e que tem um vídeo que um deles conta a história da Rota da Seda na China, o porquê que a China vai dar os resultados aqui que a gente vai ver ao longo da aula. Ele explica detalhadamente o plano estratégico de planejamento de transportes que a China tomou nos últimos 20 anos. Isso está colhendo frutos agora. E também o porquê que os Estados Unidos é uma potência. Historicamente, ele usou o planejamento de transportes, principalmente utilizando a infraestrutura do rio Mississippi, que é um rio navegável, e se desenvolveu a partir daí, né? Então ele conta esse histórico também. Então são dois vídeos muito bons, um pouco extensos, né? Mas que vão gerar uma atividade para vocês no final da aula. Como essa atividade leva tempo, então vou dar 15 dias aí, por conta dos vídeos serem um pouco longos, vou dar 15 dias para entrega aí dessa atividade. Vocês vão assistindo cada dia um pouquinho desses vídeos aí, vocês vão conseguir ter o um embasamento, ok? E na continuidade da disciplina, como foi falado nas aulas anteriores, nós vamos entrar com as análises dimensionais de cada um dos modais de transportes, aí estudo de fluxo contínuo, que entra já continha, fluxo intermitente, que entra a teoria de filas, dimensionamento de semáforos, de espaçamento de filas e planejamento econômico também do transporte. Então aí entra a parte mais de engenharia. Por enquanto ainda é uma aula assim, tá mais teórica, mas daqui a pouquinho entra a parte numérica da coisa, ok? Então vamos lá, Histórico Brasileiro de Desenvolvimento e sua relação com os investimentos em infraestrutura. E é isso que a gente vai comparar hoje e comparar com o mesmo ocorrido com a China, ok? Então, essa aula eu não mostro somente nessa disciplina, tem aula na pós-graduação que eu uso isso. Quem já foi aluno meu em outra disciplina, em outro curso, às vezes, vai lembrar. Então, acho que desde 2012, 14 que eu faço esse, esses slides e todo ano eu vou atualizando, tá? Então já está atualizado aí até 2024. E, por favor, como eu disse na outra aula, quando a gente fala de política, economia, planejamento, na atual situação do Brasil surge uma polaridade muito grande entre direita e esquerda. Tentem ser neutros para poder entender acertos e erros dos dois lados. Tivemos acertos e erros do lado da esquerda, acertos e erros do lado da direita, tá? Uh, o mais importante, pessoal, que ser torcedor de time, é entender o mecanismo para que no futuro, quando vocês estiverem no mercado, né, que é um futuro muito próximo, quando vocês estiverem aí dentro das secretarias, dos ministérios, ou fazendo um projeto de desenvolvimento urbano, vocês tenham isso em mente, que não é uma obra civil, não é um cálculo de um pilar somente, não é o cálculo de um espaço para abrigar alguma coisa. Aquilo lá muda a vida das pessoas, tanto da parte social, de mobilidade, que a gente poderia ter, quanto a parte econômica do Brasil de infraestrutura, né? Então não adianta produzir se você não consegue escoar, exportar e por aí vai, né? A geopolítica, ela tem um... A gente tem vivenciado, essa aula está sendo gravada em março de 2025, mas nós temos vivenciado questões de mudança da ordem geopolítica muito grande, né? Coisas que até fica a sugestão de assistir os outros vídeos do professor Rock, até mais atual, que ele faz os erros e acertos. É bom que sempre faz essas analogias, erros e acertos e da política do Trump, da política do Putin, da política do Xi Jinping lá da China, do Brasil, nos seus diversos governos que tivemos aí nas últimas
décadas. Então é importante a gente olhar a história, olhar o passado, aprender com os erros, potencializar os acertos, para que um dia o Brasil torne-se a potência, né? O Brasil é um país que faz parte do BRICS, mas antes dessa história até do BRICS, o que é o BRICS? Junto com os Estados Unidos. São os países que têm maior PIB, maior população e maior continente. O Brasil está entre os 5 aí, que estão inclusos nessa intersecção. Então, o que aconteceu em 2008? Em 2008 teve a bolha americana imobiliária. Então, nessa bolha, a potência Estados Unidos passou por dificuldades de confiabilidade. Tem um filme mesmo de cinema, que conta sobre essa história. Eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, mas você procurar aí bolha dos Estados Unidos, bolha econômica dos Estados Unidos, imobiliária dos Estados Unidos, filme, vai aparecer lá o nome do filme. Mas basicamente o que aconteceu? Os bancos, de forma geral, emprestavam dinheiro e pegavam como garantia imóveis, vamos pôr assim, né? Patrimônio. Eu tenho das suas garantias. Só que eles começaram a emprestar com garantias podres, que a gente fala. O que seriam essas garantias podres? São garantias de gente que não tem o potencial para pagar, mas isso fazia volume. Quando identificaram isso e mostraram que. O filme conta certinho essa história, né? E mostraram que isso era um BO lascado, porque você está dizendo que você tem essas garantias, mas no fundo, você não tem. E daqui a pouco o pessoal para de pagar e não consegue mais pagar e o banco não tem dinheiro para arcar com todo esse prejuízo, né? Ele tem uma reserva, ele tem seguros, ele tem análise de risco para lidar com 10% de inadimplência, com 5% de inadimplência. Se tiver 80%, ele não tem. E quando isso veio à tona, desabou a, as ações, né, do mercado do mundo desenvolvido, basicamente, né? Porque teve uma crise de confiança. Até ontem vocês falaram que vocês eram potência, que vocês eram sólidas, e agora a Chevrolet, a Ford está quebrando por conta disso, né? Ah, mas automobilística, um imobiliário, afeta em cascata. O governo americano teve que colocar dinheiro para salvar essas empresas, né? Se você olhar a própria General Motors, GM, né, no Brasil, ela tinha carros Vectra, né, Ômega, ela tinha um nível de carro. Nesse período de 2008 a 2010, eles não conseguiam investir em projeto. Então, os carros vieram remendos de outros carros, carros modernos, mas que era a plataforma do Corsa. E aí depois eles se reestruturaram e fizeram carros diferentes. Por isso que tem aquela coisa, o Opala, o Ômega, o Vectra de antigamente tinha muito mais conforto do que o atual, né? Eu tinha uma Zafira, a Zafira ela tem um acabamento muito melhor que da Spin, mas a Spin é mais tecnológica, mais bem construída. Então, essa mudança que eu falo nos carros, ela simboliza muito esse período de 2008 a 2015. Eu dava aula de economia, de matemática financeira, engenharia econômica, na verdade. Nesse período, eu lembro dos alunos preocupados, né, com essa crise de 2008, né, e que a gente está vendo esse declínio do gráfico, né, esse gráfico aqui eu nem apresentei, mas ele é Bovespa, tá? Então, índice de investimentos, o índice Bovespa das ações, nós tivemos no Brasil um declínio, reflexo do declínio, às vezes maior ainda que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, no Japão e por aí vai. Fazendo até um paralelo com o que está acontecendo hoje, vocês acompanharam aí há um mês e meio, 2 meses atrás, o, a perda inimaginável de mais de US$ 1 trilhão em menos de um dia, em algumas horas. O mercado americano de tecnologia perdeu coisa de US$ 1 trilhão. É muito dinheiro, pessoal. US$ 1 trilhão. Perdeu por um movimento da China. Faz parte da guerra comercial isso, né? Que acontece? ChatGPT, né? Meta, Nvidia, falando, eu tenho a inteligência artificial, é muito caro desenvolver inteligência artificial. A inteligência artificial, ela requer muitos anos para chegar ali. Então quase não tem concorrência, porque alguém que partir agora para chegar nesse ponto ali, ele vai demandar um investimento muito alto e não vai ter acesso a essa tecnologia de ponta. Por quê? Porque quem é o concorrente principal é a China, e a China sofre embargos econômicos do liberalismo americano, né? Isso é totalmente contraditório, o liberalismo americano é nada, não é liberal. Mas ele embarga
os chips, a tecnologia de hardware que vai para a China. Então, a China não tem a última geração de hardware da Nvidia porque ela é proibida de ter. E os Estados Unidos têm. E eles desenvolveram uma inteligência artificial, o ChatGPT, por exemplo, muito boa, né? Revolucionou aí o ano passado toda essa parte de TI. E os chips são super aprimorados, enfim. E consomem muita energia também para fazer isso, que era um problema enorme da inteligência artificial. E todo mundo investindo. Se você olhar as ações da Nvidia, eu não coloquei aqui, mas até poderia ter posto. Ela, de 2022 para cá, foi o melhor investimento que teve, foi investir na Nvidia, em ações da Nvidia. No entanto, eles venderam isso. Olha a analogia que aconteceu em 2008. Todo mundo investia nos Estados Unidos, nos mercados desenvolvidos, porque tinha a economia sólida. Aí descobriram que não era bem assim. Deu uma quebradeira geral. Agora, a Nvidia, a Meta, o grupo do Elon Musk, né? Não é Tesla, mas é o grupo do Elon Musk. Todo esse pessoal falando, nós detemos a tecnologia. É muito caro chegar aqui, ninguém vai conseguir fazer isso. Só nós temos, e o mundo precisa disso que só nós temos, né? Ok, o mundo está injetando dinheiro, injetando dinheiro, injetando dinheiro, está valorizando. De repente, a China lança o DeepSeek, né? A China não, uma startup chinesa, né? Mas lançou o DeepSeek, que gastou muito menos para ser desenvolvido, mais coisa assim de 5% do que foi gasto pelo ChatGPT, com chips ultrapassados, gastando menos e melhor. Quem já teve essa curiosidade de faz, principalmente na nossa área técnica, faz algo no ChatGPT e faz no DeepSeek. O DeepSeek é melhor, ele faz uma capacidade ele tem uma capacidade analítica muito melhor do que do ChatGPT, que ele também é bom, mas ele é uma evolução, é claro que quando você usa, você vê que ele é uma evolução. Que custou mais barato e que só teve acesso a hardwares limitados, não teve acesso aos hardwares top. E foi disponibilizado, aí foi a pancada, né? Foi disponibilizado open source lá, o código livre, né? Que nem o Linux. Ou seja, jogou na praça o que estava custando uma fortuna, melhor de graça. E aí o que, que aconteceu? Por que, que você vai investir na Nvidia? Porque a Nvidia ela tá super valorizada, tava muito, se você olhar essas ações, assim, ela multiplicou por várias dezenas, centenas, na verdade, de vezes. Por conta dessa exclusividade que foi quebrada. E quebrada de uma forma, assim, bem pancada, né? Porque não precisava ter tornado livre, que se cobrasse metade já tinha quebrado, né? Você, ó, o ChatGPT cobra tanto pelo serviço dele, eu vou cobrar metade. Já quebrava, né? Mas foi gratuito, assim, foi um belo tapa na cara. E aí, o que que acontece, pessoal? O que que a NVIDIA tem de diferente? O que que o ChatGPT tem de diferente? Não tem nada. Então foi muito marketing, muita garantia de exclusividade que não foi efetivada. O que que a NVIDIA faz? Placa de vídeo. Então tá, faz chip com inteligência artificial. É a líder. Ok, mas não para estar as ações aonde está. Então ela tem que voltar. Foi a quebradeira agora, né? A gente está passando por isso. Ela despencou, ela e as tecnológicas, 1 trilhão em algumas horas. Depois deu uma recuperada. Eu lembro ainda de ter visto uma análise de investimento falando assim: não, agora é o momento de comprar porque despencou e vai voltar. Não, não vai voltar. Não é uma questão de day trade que se analisa altos e baixos. Isso foi uma questão fundamental mesmo, porque o produto deles, que era super exclusivo, por isso que estava tão caro, foi arrebentado no mercado, né? Por algo melhor, que custou mais barato, com chip ultrapassado e que está sendo disponibilizado de graça. Sabe quem acertou nessa, nessa estratégia? A Apple. A Apple, ela, alguns meses atrás, ela falou: eu não vou desenvolver minha inteligência artificial, eu não vou criar uma inteligência artificial. Eu vou colocar nos meus aparelhos, não só aparelho celular, né? A Apple faz mais coisas, mas eu vou colocar nos meus sistemas a melhor inteligência artificial que tiver no momento. Quem comprar um Apple vai ter o melhor IA que tiver no momento. Então, até então era ChatGPT. Quando surgiu o DeepSeek, ela não tem vínculo com nenhuma delas. Então vai ser DeepSeek. DeepSeek gratuito ainda e melhor. Então ela fez uma estratégia muito boa, que se ele tivesse investido ou feito acordos comerciais com essas empresas que criam vínculo,
hoje ela estaria amarrada com uma tecnologia ultrapassada, e a Apple sempre quer ser a líder, né? A missão deles é ser a líder em tecnologia, ser o melhor equipamento, com a melhor tecnologia possível. É, E eles acertaram, né? Foi uma estratégia muito bem resolvida, né? Bom, voltando aqui em 2008, né? Hoje a gente está vivenciando essa crise de confiança nas empresas de IA e tecnologia, mas lá no passado foi crise de confiança bancária. O banco falava, ó, eu tenho tudo isso aqui de dinheiro sendo movimentado com essas garantias, só que eram garantias podres, né? E aí, o que aconteceu nesse período aqui? Esse período, pessoal, inicialmente a gente caiu muito aqui no Brasil. Você vê que o investimento saiu de 70 mil pontos, a Bovespa, para 30 mil pontos em alguns meses. No entanto, o dinheiro existe, o capital existe. Se não está tão confiável como a gente pensava investir em países desenvolvidos, vamos colocar nosso capital nos países em desenvolvimento. Porque a gente aplicava no país desenvolvido para não ter risco. Agora vimos que eles estavam mentindo e a gente teve um risco enorme. Então começou a vir muito dinheiro para a China, para a Índia, para Brasil, África do Sul e por aí vai, né? E o Brasil sofreu um impacto, um impulsionamento muito grande aí de 2009 a 2012, 13, né? Era um dólar baixo, muito capital vindo. Eu coloquei o memezinho aqui das carinhas, que era essa carinha que a gente ficava. Eu comecei minha carreira em 2006 como engenheiro. Em 2009, 2008 eu estava com o meu escritório. O escritório já existia, eu fui sócio do Léo. Eu lembro que foi um momento muito bom, assim. Primeiro que eu não tinha custos de família, né? Era só eu e minha esposa. E era um momento que eu dava aula, tinha o meu escritório, o brasileiro tinha poder aquisitivo por conta do dólar baixo e tinha muita obra. Foi o auge da engenharia aí desse milênio. O Brasil com muita obra rodando, porque tinha muito capital investindo, estrangeiro investindo no Brasil. E eu lembro que em 2011, eu fui até a primeira vez que eu viajei para a Europa, em 2011, e eu lembro que eu entrava nas lojas e tocava aquela música do tchê 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 tchê, porque via que era brasileiro, brasileiro e chinês tinha dinheiro para comprar. E o europeu não tinha, o americano não tinha, eles estavam numa recessão lascada. Então o brasileiro era bem tratado, o chinês era bem tratado, porque era quem comprava, quem estava viajando, né? E o que aconteceu nesse período que a gente recebeu muito investimento? Os anos seguintes foram um desastre. Aí eu vou colocar a culpa dos dois lados, tá? Por um lado, veio muito investimento e o Brasil, depois eu vou fazer um paralelo com a China e o vídeo que vocês vão ver vai ser sobre esse mesmo período na China e vocês vão ver como a China agiu com o mesmo dinheiro. Porque o mesmo dinheiro que foi para o Brasil foi para a China. O Brasil entrou numa 2009 para frente aí num declínio pesado, né? 2011 eu viajei e estava bom ainda, mas estava numa tendência já de baixa, né? Bom, basicamente foi investiram apostando no Brasil. O Brasil, em vez de fazer rodovias, portos, aeroportos, investir em infraestrutura, tecnologia para produção agrícola, tecnologia para automação industrial, capacitação da sua população, que foi o que a Coreia do Sul, por exemplo, fez nas últimas décadas, para ter um bom ensino e formação, para que a pessoa estude em tempo integral e ela seja remunerada para estudar em tempo integral, e quando ela termine a faculdade, ela seja remunerada por aquele sonho, mas com estrutura dentro das universidades e estrutura de infraestrutura de transporte, principalmente ferrovias. Em vez do Brasil ter seguido essa linha, depois lembrem dessa minha fala quando vocês forem ver o vídeo da China nesse mesmo período. O Brasil fez Copa, fez Olimpíada e fez mal feito, né? Com escândalos de corrupção e por aí vai. Então, em vez de construir portos e aeroportos, nós construímos estádios que ficaram abandonados, Vila Olímpica que foi mal construída e por aí vai. Primeiro erro, tá? Então pode colocar a culpa aí na esquerda. Pronto. Segundo erro, quando foi agir nesses casos de corrupção, hoje a gente enxerga que a forma que foi, estou pensando do ponto de vista de engenharia e não de política, tá, pessoal? Mas a forma que foi feita esse combate à corrupção, a Lava Jato, de forma geral,
ela comprometeu as principais empresas de engenharia do Brasil que eram competitivas internacionalmente. Por quê? Porque tinha caso de corrupção. Sim, tinha caso de corrupção. Só que eu vou exemplificar com colegas meus que formaram e eram bons profissionais e foram para o Odebrecht, para a Camargo Correia e por aí vai, tá? Para essas empresas. Essas empresas, a pessoa tinha orgulho de falar, pô, eu trabalho no Odebrecht, né? Quando aconteceu esse escândalo de corrupção, as pessoas tinham receio de comentar. Ah, eu trabalhei numa consultora grande. Quem? Odebrecht. Por quê? Porque eles eram taxados de corrupto também. Eu lembro conversando com um colega meu que tinha trabalhado lá, e ele falou assim, cara, várias pessoas achavam, porque eu trabalhava com orçamento de obras, mas eu era só orçamentista, eu não era a cabeça. As pessoas me chamavam de corrupta, que eu estava envolvido. Gente, eu ganho meu salário aqui, não tenho nada, não vou fazer orçamento de obra, concreto, armado. E isso estava na cúpula, lá em cima. E construtoras desse porte, elas são muito maiores e têm uma importância muito maior do que o dono. Tem que ser punido, eu não estou falando que não tem que ser punido. O dono, quem fez a corrupção, tem punição muito mais pesada do que as que realmente tiveram, na minha opinião. Só que a forma que foi tratada quebrou todas essas estruturas. Esse corpo humano, esse recurso humano que existia dentro, com um conhecimento muito bom dentro dessas empresas, eu conheci vários profissionais muito bem capacitados que saíram dessas empresas. Muitos deles saíram e acabaram trabalhando com obras menores que não conseguiam aplicar aquela tecnologia de ponta, é outra realidade, né? E alguns já estavam com seus 65 anos, já aposentaram, já saíram do mercado, não passaram para frente, porque se eles estivessem ali dentro, eles iam passando para a equipe deles, né, para as outras gerações. E basicamente acabou a engenharia de ponta no Brasil. O Brasil perdeu totalmente a competitividade. Então, isso foi um erro. Vou colocar agora a conta na direita. Coloquei da esquerda, agora coloco a conta na direita. Nós agimos contra a corrupção com viés político e não com viés de corrigir o que está errado para a gente potencializar, independentemente de quem assumiria depois, né? Então, nós não aproveitamos o capital, não investimos na infraestrutura e fizemos corrupção. Fizemos não, né? Alguém fez, eu não fui porque eu estou trabalhando aqui, né? Mas fizeram corrupção e a forma de combate à corrupção, sinceramente, você acha que acabou a corrupção? Não, não acabou. Em momento algum acabou. Mas a gente perdeu. A forma que foi feita fez com que o Brasil perdesse totalmente a competitividade internacional, né? De grandes obras, de potencial. Que hoje a gente vê na Petrobras. A Petrobras é uma empresa de tecnologia que compete internacionalmente. A Embraer, a gente vê uma empresa da indústria aeronáutica que compete internacionalmente. As nossas construtoras também competiam internacionalmente. Hoje a gente não tem essa competitividade. E para agora a gente alcançar o tempo perdido, como eu falei, isso está na cabeça do pessoal que está trabalhando ali. Esse pessoal já estava com seus 65 anos, hoje deve estar com seus 80, já não querem mais nem repassar para frente, já estão desatualizados até das novas tecnologias, porque quem fornecia a estrutura era a empresa e a oportunidade de estar nessas obras era a empresa, então não perdeu 15, 20 anos aí de evolução, 15 anos de evolução tecnológica, o mundo continua crescendo, né? Bom, pegando esse gráfico, né? Se você olhar essa parte aqui para essa parte aqui, seria essa daqui, tá? Índice Bovespa. Nós caímos até 2016, depois subimos, mudanças, né? Subimos, tivemos a queda da pandemia pesada, né? Depois subimos de novo, ficamos cambaleando e estamos subindo de novo. Isso é índice Bovespa, pessoal. Não tem nada de dado manipulado. Pega o histórico lá, Bovespa diário, dá um trabalho lascado. Eu tenho uma planilha do Excel aqui que eu posso disponibilizar para vocês que eu já fiz isso. Que é o que saiu esse gráfico. Então, você observa que nós temos o declínio da bolha imobiliária dos Estados Unidos, um grande investimento no país, investimos mal, não construímos portos, ferrovias, aeroportos, combatemos a corrupção com viés político, acabando com a engenharia do Brasil. Agora o Brasil consertou, vamos apostar de novo no Brasil.
Opa, veio um imprevisto. Aqui vamos colocar que é imprevisto, né? Não é culpa de. Eu coloco a culpa mundial aqui na pandemia, porque como assim? A gente não tinha um planejamento para uma pandemia, né? Todos os países, potência, não potência, não tinham o mínimo planejamento de ficou que nem barata tonta, né? Despencou, voltou, cambaleou. Aparentemente estamos voltando uma tendência aqui, né? De subir. Aí que eu pergunto, que é a atividade que vocês vão ter lá no último slide. O que nós devemos fazer agora, neste momento, para não correr o problema que aconteceu em 2010? Letra A, fazer estádio. Letra B, construir ferrovias e portos. Entendeu? Vamos discutir isso, o que, que nós temos que fazer, né? Como que a gente vai lidar com o combate à corrupção? Acabando com a engenharia novamente ou punindo realmente os responsáveis, né? Bom, o que, que tem de diferente nesse gráfico? Eu adicionei o PIB do Brasil, que é esse laranja. Então notem que o PIB, o tracejado é a linha de tendência do Excel. E a contínua, ela é uma linha com o PIB trimestral, ok? E aí o que, que acontece, pessoal? O PIB do Brasil, ele deu uma descida aqui em relação à grande bolha. Mas olha o que, que acontece depois, quando vem esse investimento, que eu falo, o melhor momento do Brasil aqui é 2010 a 2013, 2009 a 2013, porque o brasileiro tinha poder aquisitivo, muito investimento, muitas oportunidades. Quando aconteceu isso aqui, ó, essa região, você vê que o PIB voltou na sua baseline. Mas olha que interessante que aconteceu aqui embaixo, que é o mesmo PIB. Esse PIB laranja aqui de cima é o mesmo PIB cinza, que aparentemente está estável, né? Qual a diferença do laranja do cinza? Esse aqui é o PIB em reais, moeda brasileira. Esse aqui é o PIB real, que é em dólar. É bem confuso isso, mas é o PIB em dólar. Para mim, o que interessa é esse cinza aqui de baixo, porque ele tem uma relação, enquanto ainda o dólar for a moeda principal e eu não sei se até quanto tempo isso vai durar, mas que o dólar seja a referência mundial, a melhor comparação é em dólar que você tem que ter para medir poder de consumo, né? E aí o que, que acontece, pessoal? Você tem uma linha de tendência, você vê que o PIB em dólar nessas últimos 20 anos do Brasil cresceu bem pouco na linha de tendência, bem pouco, muito por conta dessa época que puxa essa linha de tendência para cima, mas ele vinha numa tendência baixa e aí, nesse período, ó, ele subiu e ele ficou até positivo, ó, ficou para cima da linha de tendência. Ou seja, apostaram muito no Brasil. O Brasil não investiu em infraestrutura. Ó, como todas as linhas é a mesma replicação do que eu relatei. Não investiu em infraestrutura, não investiu em portos, aeroportos, fez Copa, Olimpíadas, combate à corrupção errado. O que, que aconteceu? Caiu. Né? Por quê? O dólar começou a subir. E aí não adianta o PIB estar crescendo porque o dólar caiu. Então, quando você converte isso, ele cai. Ah, aqui está subindo, professor. É, mas converte para o dólar e faz comparação com o dólar, ele caiu, né? E aí ele fica aqui numa região de incógnita. Pós-pandemia tem um declínio muito forte. E agora nós vemos aqui, ó, nós estamos numa época de ascensão, né? De 2022 para cá vem uma época de ascensão. Independentemente da política, tá, pessoal? Vocês talvez estejam fazendo comparativo. Ah, quem assumiu em 22, quem não assumiu. Pessoal, o Brasil tem uma inércia muito grande. É um país com dimensões continentais, com muito recurso mineral, está entre os principais players aí, por exemplo, de minério de ferro, né? É uma população e uma cidade relativamente desenvolvida em relação ao mundo. Em comparação com os países desenvolvidos, não, mas em relação ao mundo, o Brasil não está numa situação tão crítica. É um país em desenvolvimento, não é subdesenvolvido. E tem uma costa navegável, isso tem a ver com um transporte muito boa, né? Tem uma relação diplomática muito boa historicamente. Então ela conversa com todos, né? Ela faz negócio com todos. E então todo mundo quer um público consumidor desse e um público fornecedor desse. O Brasil ele tem uma inércia muito maior do que um país pequeno, né? E aí o que, que acontece, pessoal? Quando você analisa aqui essa saída, eu vejo nitidamente que essa é a mesma aposta que a gente estava tendo aqui, ó. E a gente não pode errar de novo, né? Olha só que interessante quando eu olho o PIB per capita
no mesmo período, PIB per capita, pega PIB, divide pela população, não é a melhor conta que tem que se fazer não, tá, pessoal? Porque, por exemplo, o Lins tem um dos maiores PIB per capita do estado de São Paulo. Mas tá na mão de poucos, não tá distribuído, né? Então, o PIB per capita, ele é uma boa referência, mas ele também tem que ter uma relação de igualdade de distribuição de renda, né? Então, você tem um PIB per capita alto, mas com uma desigualdade muito alta, significa que só tem um trilionário lá e o resto tá passando fome, né? Basicamente é isso. Mas entre Brasil e China, olha que interessante o que aconteceu de 2007 a 2023 em dólar, para ser igualitário. Então, o PIB per capita da China comparado ao dólar e o PIB per capita do Brasil comparado ao dólar. O PIB per capita em 2007 do Brasil era 6 mil dólares e da China 2 mil. Faz uma continha aqui, 3 vezes maior. O Brasil em 2007 tinha o PIB per capita 3 vezes o da China. Considerando que pudesse ter a desigualdade social semelhante, em termos bem assim, por alto, significa que o brasileiro tinha 3 vezes o poder aquisitivo do chinês. Em 2024, a China tem 12 mil e pouco, 2.400 dólares por habitante e o Brasil tem 9. Chegou a ter 7 de novo. Ou seja, nesse momento do 7 aqui, ó, era 7, a China tinha 10,5. A China tem mais que o Brasil, uma vez e meia aí, que acho que tá dando. Acho que é uma vez e meia. A China tem 1,5 vezes o PIB per capita do Brasil, 20 anos depois de ter 1/3 do PIB per capita do Brasil. Que é algo que é mais desesperador? Olha aqui, entre 2007 e 2012, que eu falo que foi um ano muito bom para o Brasil, só que nós investimos errado. Olha, bom, vocês tiveram cálculo 1, vocês sabem o que é derivada. A derivada é a tangente do gráfico, que é a tendência da subida ou descida de uma função, certo? Pega a derivada entre 2007 e 2012. Vou até pegar aqui ó, a caneta. Ó, essa linha aqui, 2007 e 2012. Essa linha aqui tem uma derivada muito menor do que essa linha aqui, ó. Nossa senhora, fez uma linha bem porca aqui. Não consigo apagar. Mas vocês entenderam, né? Essa linha aqui de cima, que tá bem porca, que eu tô com o mouse aqui, ela tem uma taxa de crescimento, que é derivada, né? Taxa de crescimento muito maior que a da China. Consegue propagar isso aqui, ó? Se o Brasil não tivesse errado? O Brasil, se tivesse seguido a mesma tendência que ele tinha, hoje ele teria um PIB per capita de 3 vezes da China, que é um PIB per capita semelhante à da Coreia do Sul. Acho que até maior que da Coreia do Sul. Então, se a gente tivesse feito a nossa lição de casa, hoje nós teríamos a economia com a inércia da China, dos Estados Unidos, da Rússia, mas com a qualidade de uma Holanda, de uma Suíça, de uma Coreia do Sul, de um Japão. Só que não é uma ilha, é um país continental, com uma inércia muito maior. Só que nós erramos. Então, olha só, em 2007 a 2012, quando o país desenvolvido estava em crise, nós recebemos um investimento externo que fez com que a China crescesse menos rápido do que o Brasil. Isso é confiança. A China tem todos os seus problemas também, né? Tem seus problemas, vamos pôr, diplomáticos, não vou entrar em detalhe. Diplomáticos olha, os Estados Unidos mentiu pra gente aí no mercado imobiliário, a gente apostou o dinheiro nele nos países desenvolvidos e eles venderam garantias podres pra gente falando que era garantia boa. Vamos tirar esse dinheiro, vamos colocar nos países em desenvolvimento. Já que o que a gente tinha de segurança lá a gente não tem, então vamos apostar nos países em desenvolvimento. Ok, o que a gente tem? China, Índia, Brasil, África do Sul e por aí vai. Entre China e Brasil, aqui eu estou só comparando os dois. Entre China e Brasil, o Brasil tem uma boa diplomacia, tem uma boa relação com todo mundo. O Brasil tem uma. Nós moramos no melhor país, né, cara? Não tem problema de desastres naturais, assim, pesados. Não tem problema com neve, furacão, terremoto, vulcão. Nós não temos isso. Temos solo fértil, porque você pega os Estados Unidos, é gigante, beleza, metade dele é deserto.
Você pega a Rússia, e nós não temos deserto, nós temos regiões áridas. Nós temos a Rússia, tá, beleza, mais da metade dela é Sibéria, gelo. Então, o Brasil está numa posição muito boa para receber investimentos, né? É, e a China, do outro lado, tem toda aquela polêmica, né, de diplomacia, enfim, de relações exteriores. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos investir mais no Brasil. Coloca $2 no Brasil e um na China. É isso que está mostrando a diferença das curvas, porque o investidor nunca aposta tudo suas fichas numa coisa só, né? E ainda bem que eles não fizeram isso, porque no Brasil eles vão dançar. Mas o Brasil recebia, sei lá, $2. A gente tá vendo a taxa do Brasil aí, acho que tá até mais, né? De 6 ele foi para 13 em 5 anos e a China de 2 foi para 5. Acho que é o dobro. Acho que a taxa do Brasil aí tá o dobro, mais ou menos, né? A inclinação dessa reta. O Brasil recebia $2 e a China recebia 1. Basicamente é isso. Só que a China reinvestiu esse $1. E o Brasil fez festa e corrupção e agiu mal com o combate à corrupção. E aí nós entramos nesse declínio que a gente vê e a China continua crescendo, né? Vamos fazer uma outra analogia? A Índia recebeu também. Menos que o Brasil, eu não fiz esse comparativo, poderia ter feito. Menos do que o Brasil. Mas o que que a Índia é? Um monte de problema ainda hoje, principalmente problema de saneamento lá. Mas a Índia, o Brasil era muito mais potência que a Índia na sua parte aeroespacial, né, de explorações aeroespaciais. O Brasil nesse período aí teve o fechamento. Aí eu acho que o Sérgio Sacani é um cara bom para vocês escutarem alguma coisa sobre isso, tá? Mas nós fechamos basicamente, tem uma boa estrutura, nós fechamos nossa agência aeroespacial e a Índia foi construindo, comendo de pouquinho e fez uma descoberta inédita, um feito inédito, o ano passado ou retrasado, que foi acessar e pousar no lado oculto da Lua, né? O lado que a gente nunca vê, né? Porque vocês repararem, a gente sempre vê a Lua do mesmo lado, porque ela sempre está virada do mesmo lado pra gente. O lado as costas da Lua a gente nunca vê. E eles conseguiram pousar lá, que é um grande desafio aeroespacial. Os Estados Unidos, Rússia não conseguiram, né? E eles pousaram com um custo absurdamente pequeno. Foi a mesma coisa que aconteceu agora da inteligência artificial, só que aconteceu na corrida aeroespacial com a Índia. E o Brasil era maior que a Índia em 2007, 2008, na aeroespacial, né? Poxa, a gente deixou de investir, né? E aí hoje, aí vai minha crítica. Hoje, o que que a população brasileira está focada? Em discutir algumas questões ideológicas que não vai mudar a vida de ninguém, em vez de estar cobrando tanto da direita quanto da esquerda investimento em educação. Ah, basta ver, pessoal, a quantidade de alunos que a gente tinha em 2014, que foi o auge, que nós tivemos 200 alunos entrando só na engenharia civil aí em Lins, né? E hoje entra 15, não só em Lins, em todas as universidades. Universidades públicas fechando cursos muito bons, gratuitos. As pessoas preferem ser youtuber, jogador de futebol, a ser alguém que vá mudar a vida das pessoas, que vai investir em infraestrutura para que o Brasil seja um país muito melhor daqui a 10 anos. Então a gente está com foco totalmente desvirado, né? E aí, pessoal, vai aqui um fechamento da aula, né? A crise, toda crise, ela pode ser descrita como se você tivesse uma água passando na sarjeta. Sabe quando está chovendo, a sarjeta está escoando água? Então está escoando um pouquinho de água. Se você for lá e colocar um pé nessa água, o que que acontece? Abaixo, a jusante, né? Abaixo da barragem do seu pé, fica seco, sem água. E acima vai acumulando muita água. A ponto de essa água passar por cima do seu pé e continuar fluindo. Mas quando ela estiver quase transbordando, você vai lá e coloca um outro pé. Quando estiver quase transbordando, você vai lá e põe um saco de areia. Concorda que quanto mais tempo você reprime uma economia com uma inércia muito grande, economia, inércia, vazão, ok? Vazão hídrica. Conforme você reprime, você cria um problema maior lá na frente. Imagina você pequenininho abaixo dessa barragem e a barragem só enchendo, está represando. A inércia continua existindo e algo está bloqueando e só represando. Nesse momento, você tem duas opções. Uma
é entrar em desespero, abaixar a cabeça, ficar chorando, não conseguir raciocinar. E quando essa barragem estourar, você vai morrer afogado. E a outra seria você aprender a surfar, aprender a nadar, construir um barco, deixar ele posicionado para a hora que a barragem estourar e essa onda estourar, você surfar, você navegar e ir longe, né? É uma analogia bastante interessante essa da sarjeta, né? Porque é o que nós enxergamos lá em 2008. E é o que eu espero não passarmos de forma errada nos próximos anos, né? Para que a gente não tenha de novo mais um ciclo de crise, né? Bom, quanto mais tempo reprimido uma economia, maior é a demanda após a crise passar, né? Então, quando a crise passa, quanto mais declínio você tem, a recuperação é muito grande. Só que essa recuperação muito grande, ela impacta em você acompanhar, porque se você não acompanhar, ele vai reverter isso para uma nova crise e essa nova crise vai ser maior do que a anterior. Então, para que não tenha uma reversão de crise maior do que a anterior, é só fazer a lição de casa, né? Bom, e para entendermos como que a gente pode construir isso, agora vai fazer uma aula um pouco filosófica. É, Vamos fazer um comparativo entre crianças, adolescentes, adultos e adultos. Por isso que tem adultos e adultos, porque aí cai em dois elos aí simplificados. Uma criança pequenininha começa com aquele diálogo, né? A fase do porquê. Mãe, o que eu tenho na barriga, né? Depois, pai, o que eu tenho na cabeça. Isso aqui eu lembro sempre de uma história que o meu cunhado falava, que ele perguntou pra avó dele quando ele era criança. Mãe, vó, o que que eu tenho na barriga? Ela falou, bosta. Aí o pai dela, ele perguntou assim, e na cabeça pra avó dela, né? E ela falou, bosta. Uma delicadeza enorme. Mas, mãe, pai, que eu tenho na barriga, na cabeça, começa a ter a curiosidade, né? Aí vem a pergunta, mãe, pai, de onde eu vim? E aí o pai e a mãe não sabem responder. O pai e a mãe que aprenderam tanta coisa ao longo da vida não fica numa situação, e aí, cegonha? Ou vamos falar a verdade? E aí procura no Google, é melhor não procurar isso no Google, né? Enfim, como o Papai Noel consegue estar ao mesmo tempo em vários lugares? Bom, se você estiver com criança perto aí, coloca no mudo, tá? Mas como o Papai Noel consegue estar ao mesmo tempo em vários lugares? O que acontece quando alguém morre? Não são perguntas naturais ao longo da vida, né? Então, o que que acontece? Você vai evoluindo de criança para um adolescente, por exemplo. Mãe, pai, o que eu tenho na barriga? Você teve aula de ciências. Você aprendeu e agora você sabe o que você tem na barriga. Pai, o que eu tenho na cabeça? Bom, um adolescente continua não sabendo o que tem na cabeça, né? Mãe, pai, de onde eu vim? Ops, agora eu sei e tem que tomar cuidado com isso. Correto? Mãe, pai, de onde eu vim na adolescência é risco, tem que tomar cuidado. Como o Papai Noel consegue estar ao mesmo tempo em vários lugares, então em vez de ter uma resposta, na verdade ela gera uma outra questão. Quem foi mesmo que inventou essa história de Papai Noel e com qual finalidade? E por que que vermelho, né? Então, ou você tem as respostas os seus questionamentos de criança por conta do estudo, ou você acha que sabe e não sabe, né? Ah, ah, quanto mais sei que nada sei, e aí você entende que o problema é mais embaixo. Ou surgem novas questões mais aprofundadas, né? E o que acontece quando alguém morre? Isso passa a gerar novos sentimentos, isso assusta, né? E isso faz agora sentido. Por exemplo, meus filhos, quando eram pequenininhos, tanto a Isabela, que hoje tem 11 anos, quanto o Kaique, Felipe e o Thiago, que vão fazer 7, todos eles passaram por esse período de 1 e 2 anos que eu não via a hora deles entenderem o que é morrer. Para eles terem o instinto de preservação e não se jogar do alto de um sofá pulando de cabeça, para não pular dentro de uma piscina, né? Mas sem saber nadar. Então, eu lembro que quando eles tinham essa sensação, eu fiquei tão aliviado, né? Porque essa sensação do morrer começa a assustar. E a criança passa por uma etapa aí de medo de perder os pais, né? Meus filhos estão mais ou menos nessa fase, né? Então, quando eu falo que eu vou viajar, trabalho, eles já ficam mais sentidos, choram, mas é por medo de não voltar, alguma coisa assim, né? Então, é algo que é da natureza e vai evoluindo, né? E aí, ao longo da vida,
né? Você teve a criança, o adolescente, o adulto tem duas linhas, por isso que eu escrevi adultos e adultos. Quem não foi atrás das respostas vive na filosofia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vive tranquilamente e não contribui diretamente com a sociedade. Né? Vai lá, paga as contas, trabalha, volta, paga as contas, toma cervejinha e vive talvez até mais tranquilo do que a gente estando aqui estudando e é aquele negócio, quanto mais sei que nada sei. Quanto mais você se aprofunda, mais vem a sua angústia, a sua necessidade por resolver, e aí você vê que o problema não é tão fácil de resolver, vem as possibilidades de desistência, de chutar tudo pro alto, enfim. Por outro lado, quem foi atrás da resposta ajuda a sociedade com suas contribuições, sejam elas científicas, filosóficas, políticas, econômicas, entre outras. E descobre que quando mais sei que nada sei, que eu comentei agora há pouco. E aí, onde que a gente está? Né? Bom, se vocês estão fazendo uma graduação, eu acredito que vocês já estão mais pro verde, né? Vocês poderiam estar tranquilamente aí, numa sexta-feira à noite, já na balada, enfim, vocês estão assistindo minha aula. Ou vão assistir depois se for pra balada, né? Mas vocês estão demandando um tempo da vida de vocês para estudar. Por quê? Porque vocês querem um salário legal, concordo. Uma estabilidade na vida, concordo. Mas garanto para vocês que quando vocês começarem a trabalhar minha área de infraestrutura, quando eu faço um sistema de drenagem que muda a situação de um bairro, principalmente quando é bairro carente, que tinha uma situação anos atrás que a água invadia a casa das pessoas. Você tem foto de uma mãe com uma criança com a casa com água no joelho e uma criança recém-nascida. Estou te falando, relatando isso porque eu já vi essa situação. E a mãe com uma criança recém-nascida com um risco de contaminação altíssimo, segurando no colo a noite inteira em pé porque não tem aonde ficar, né? Por quê? Porque tem uma falha de drenagem. Lotearam pela especulação imobiliária e não fizeram a infraestrutura. Antigamente acontecia muito isso, hoje acontece muito menos, né? Por conta do desenvolvimento da engenharia, da técnica, né? E aí você faz um piscinão, por exemplo, lá. E anos depois chove a mesma coisa, ou mais forte, e a casa da pessoa não alaga. Pô, isso dá uma coisa no coração que dinheiro nenhum retorna. Ah, professor, dinheiro traz felicidade. Concordo, traz felicidade sim. Você ter os boletos em dia e não tá negativo no final do mês, traz uma felicidade enorme. Mas não é só isso, né? Não é só isso, pessoal. Se hoje a gente tem um ar-condicionado, se hoje a gente pode assistir aula aí, vocês ou tomando a cervejinha de vocês e olhando a aula aqui no ar-condicionado de vocês, ou no ventilador, no computador, ou deitar na cama no telefone, foi porque alguém pensou aqui no verde e não no laranja. Porque alguém foi atrás das respostas, né? Se a gente quer viver num país melhor, num mundo melhor, nós temos que pensar mais aqui, ó, do lado direito do que do lado esquerdo. Nada de viés político agora, pelo amor de Deus. Do lado direito do slide, do lado esquerdo, ok? É, e aí, o que você quer para sua vida? Esperar a morte reclamando do mundo ou brigando com seus amigos porque ele é de direita ou porque ele é de esquerda, ou ser útil para a sociedade enquanto vivo, né? Usar a sua engenharia que vocês estão estudando aí para desenvolver soluções de planejamento urbano, para construir um sistema de engenharia urbana que não vá ter tráfego, que a gente não fique parado no trânsito queimando nota de R$ 50, porque parado no trânsito com o motor ligado é você pegar uma nota de R$ 50, pegar um isqueiro e ficar queimando. É literalmente isso. O que a gente vai fazer para que a gente não faça isso? O que a gente vai fazer para que a gente tenha qualidade de vida e mais saúde no futuro? Isso está na engenharia, né? Passa pela engenharia, passa pela medicina, passa pelo direito, pela psicologia, passa por todos. Mas na nossa área é a parte de planejamento dos transportes. E lógico, com isso realizar seus sonhos, seus objetivos. A partir do momento, pessoal, que você passa a ser útil e fazer algo que não é só a tabela, você acaba crescendo na sua carreira, porque você assume mais responsabilidades, porque você faz a diferença quando pensa numa solução que é mais econômica, melhor para a sociedade e por aí vai. Então, esse equilíbrio, o diferencial para melhorar o Brasil e o mundo aí daqui a 10 anos e você chegar nos seus objetivos também financeiros, enfim, passa por isso aqui, ó. A sustentabilidade é real.
que é sustentabilidade? A gente sempre fala do tripé da sustentabilidade: social, ambiental e econômico, não é isso? Eu, com o passar do tempo, montei essas 6. O cultural não fui eu, já existe, tá? Mas as outras duas eu acrescentei. Um projeto para ser sustentável, uma solução para ser sustentável, uma proposta para a solução de uma problemática para ser sustentável, ela tem que ser interessante para o meio ambiente, interessante ambientalmente, interessante para a sociedade, porque senão não faz sentido, né? Acontecer, existir. Tem que ser interessante economicamente, que ela retorne um custo menor ou, inclusive, retornar uma receita positiva, né? Mas deve estar também adequado à cultura da onde você vai implementar isso. Então, a cultura e é que não é a questão ambiental, é cultural e o meio físico que está implementado. Por exemplo, quem mora em Bauru, Lins, dá para ir trabalhar de terno no escritório de advocacia de bicicleta? Você pega calor de 40 graus em Lins e vai sair da sua casa e vai para o escritório. Ah, mas na Europa fazem isso, é lindo. Ah, mas qual é o clima lá da Europa? E qual é o clima aqui do Brasil, né? Não dá, isso é até insalubre pensar nisso. Então, um projeto desse tem que tomar cuidado. Ah, vamos fazer ciclovias em Lins como plano de mobilidade. A ciclovia de Lins não é mobilidade, né? É só lazer, só ficar girando no mesmo lugar, né? Se vai ter um plano desse, tem que levar em consideração, por exemplo, a arborização. Você tem que fazer sombreamento, manter umidade nessa região. Você só colocar ciclovia é prejudicial às pessoas, né? Ah, tem que ter um viés de atendimento político. E aí muita gente interpreta errado isso, né? Quando você fala, um projeto ser sustentável tem que ter viabilidade política, então tem que molhar a mão de alguém. Não, pessoal, pelo amor de Deus. Viabilidade política, eu sempre exemplifico num projeto que a gente fez no passado. Tinha um projeto de contenção de erosões que estavam levando as casas embora, enfim. E esse projeto tinha um custo de execução muito alto, mas ele precisava ser feito a toque de caixa, por quê? Porque os bairros estavam indo embora. Uma erosão é um dominó, né? Ele não para, você tem que estabilizar ela logo. E você precisava de muito dinheiro, que basicamente tinha que buscar no governo estadual e governo federal lá da região, né? O estadual da região e o federal do Brasil, é, em verba com deputados, né? E aí, se a gente chega só com uma solução técnica de engenharia, caderno de projeto de engenharia, chegar lá no gabinete, lá, o prefeito vai lá no gabinete do deputado pedir verba com uma mala cheia de prancha técnica de engenharia. Ele não vai conseguir compreender. Então a gente montou material mostrando a situação do risco, as casas caindo, a população lá sem ter onde morar, numa casa que tinha acabado de construir, né? Um hospital correndo risco, enfim. Você mostra isso. Depois você mostra uma maquete eletrônica com ilustração da área recuperada, com crianças brincando no parque segurando balãozinho. Você tornou uma viabilidade política. Por quê? Porque é muito mais fácil para um político enxergar isso do que enxergar um projeto técnico. Projeto técnico, lógico que tem que ter qualidade, porque não é só a viabilidade política, é a viabilidade desses 6 itens. Mas nesse caso, por exemplo, nós não fomos contratados para fazer maquete eletrônica, mas a gente entendeu que a demanda era importante. A gente entendeu que só ia acontecer o projeto e sanar o problema se tivesse essas verbas, e quem ia liberar a verba ia precisar dessa ilustração para entender, porque a pessoa não sabia o que estava acontecendo. Né? Então esse material é um exemplo, por exemplo, de aumentar a viabilidade política. E a viabilidade técnica. Então, às vezes, você tem uma solução. Pô, eu tive uma ideia aqui para essa problemática. Ambientalmente é correta, vai ser muito bom para a sociedade. É um negócio que vai reduzir os nossos custos ou que vai gerar receita econômico. Tá, meu, a população culturalmente adequada a esse projeto. Politicamente tem investimento para isso, tem linhas de fomento para isso. No entanto, eu não tenho a técnica, eu não tenho a máquina que faz isso, eu não tenho a metodologia que constrói isso. Ok, é possível de resolver isso. Só que vai incrementar um custo adicional, que às vezes você não estava esperando, e vai incrementar também um custo de tempo, né? Porque você vai ter que primeiro desenvolver essa parte técnica. Você vai, por exemplo, fazer uma iniciação científica, uma pesquisa, às vezes mestrado, um doutorado para desenvolvimento, ou uma startup
para poder desenvolver aquela técnica, testar e errar, e testar e errar. Isso leva anos ou meses de desenvolvimento para depois conseguir, né? Então, a gente tem um projeto hoje que a gente estava discutindo, que vai içar uma treliça de 130 metros onde não pode ter guindaste. E é em cima de um rio. Aí a gente está bolando uma solução técnica que nunca foi utilizada na nossa região, mas que é possível, mas que tem que ser desenvolvida, né? De levar por balsa, rotacionar em apoios móveis, mudar o apoio dessa treliça. Então, tudo isso aí é viabilidade técnica. Então, se você quer, dentro do futuro, aí, trabalhar com engenharia de tráfego, ou em outras áreas, isso aqui se aplica também, mas dentro do planejamento de transporte, o prefeito quer construir ciclovias no município. Eu sou engenheiro ou engenheira do município X. Bom, beleza. Você vai lá, separa um lugar que caiba, pinta de vermelho e coloca a placa. Isso é um projeto que atende essa sustentabilidade? Não, fica o que tem em Lins. Aquela ciclovia que no começo dessa ciclovia aí, em frente à pista de Cooper, eu lembro que tinha uma placa assim, proibido, a ciclovia utilizável só de domingo. Sábado e domingo, acho que era. Sábado e domingo. Você fala assim, mas por que só de sábado e domingo? Se já tem uma tartaruguinha lá, né? Tem aquelas delimitações físicas e de pintura horizontal, de sinalização horizontal. Já está reservado durante a semana para aquilo lá ser ciclovia. Por que eu não posso? Eu vou falar o porquê. Porque lá no passado copiaram o projeto de Bauru, por exemplo, não só de Bauru, Rio Preto, mas em Bauru, por exemplo, na Getúlio Vargas, tem uma ciclovia. Na verdade, ela também é de lazer, ela não é para mobilidade. E essa ciclovia de lazer em Bauru, durante a semana, é estacionamento de carro. Por isso que tá a placa lá, só utilizar a ciclovia no domingo, ou no sábado à tarde, acho que é sábado à tarde e domingo. Porque durante a semana o carro vai poder parar ali. Agora, na Tiradentes, me fala quem que vai parar no canteiro central do Rio? É proibido parar. Já tem a delimitação da ciclovia, então não faz sentido ter uma placa aqui só de domingo. Isso é cópia de projeto sem se preocupar com esses 6 itens. A partir do momento que você se preocupa com estes 6 itens, você ia identificar que aquela ciclovia liga nada a lugar nenhum, que aquela ciclovia é perigosa, porque foi encaixada de qualquer jeito lá. De um lado você vai ser atropelado, do outro lado você cai no rio, não era isso? Não sei como que tá agora, que faz um tempinho que eu não falo. Vou lá. Que ela não tem conectividade com nada, é simplesmente uma pista de Cooper de bicicleta, né? Uma pista de ciclismo. E, e a placa estava totalmente fora de contexto, né? Tiraram essa placa depois de um tempo. Não teve o estudo de demanda de planejamento. Quantas pessoas utilizariam se eu começasse nessa rua e passaria por essa rua? Isso aqui potencializaria quais comércios se ela caminhar por aqui, né? Isso aqui potencializaria os funcionários, por exemplo, da JBS ir para sua casa, porque eles, por exemplo, saem já no final da tarde, que não estaria tão calor, e vão de manhã, que não está tão calor. E aí, olha só que interessante, em vez dos funcionários com aquele salário ficar queimando dinheiro, pagando parcela de carro e gerando poluição e queimando dinheiro no combustível, ele poderia ter uma bicicleta elétrica, enfim, vai e volta e economizaria aí seus R$ 1.500, uma prestação de um carro baixa ainda, hein? E o combustível, IPVA, seguro. Próximas aulas a gente vai fazer essa conta, tá? Economizaria, sei lá, R$ 1.000, R$ 1.500 por mês de uma receita de uma família, às vezes que conjuntamente ganharia R$ 3.000 por mês, pô, 50% do salário que está jogando fora por causa de mobilidade. Então foi feito esse estudo quando implementaram a ciclovia? Não. Agora, se você faz esse estudo, se você faz esses planejamentos, que é a engenharia de tráfego, né? Não é uma obra política do passado. Não estou falando mal do prefeito de Paulo de Lins também, não, pelo amor de Deus, pessoal. Estou falando do passado, aí, quando foi implementado há mais de 10 anos atrás, isso aí. Quando foi implementado, foi uma obra política. Pra dizer que também tem. Tava na moda. É que nem academia ao ar livre, né? Tá na moda, põe lá. Parquinho, põe lá, põe o parquinho no sol, que a criança não consegue nem sentar no escorregador, que é de aço, no sol. Não tem lugar pro pai e pra mãe sentar, porque o pai e a mãe tem que estar junto com a criança. Coloca do lado da avenida e não coloca nenhuma barreira, nem que seja uma cerca viva, pra criança não sair correndo pra avenida e morrer atropelada. Você vê, ó, é só questão de estudar isso. Esse ciclo, se você aplica esses 6 pontos aqui, você consegue tornar os projetos muito mais interessantes. E por último, nosso slide aqui,
Sempre que vocês tiverem uma crise na vida de vocês, isso serve para tudo. A crise naturalmente gera uma insegurança. Essa insegurança tem dois caminhos. Lembra a história da barragem? Uma do medo, que gera mais crise, mais insegurança, que você entra no medo, mais crise, mais segurança. Ou, dentro da crise, gera uma insegurança que vai te gerar uma dissonância cognitiva. O que é uma dissonância cognitiva? É você sair da sua zona de conforto. Não é confortável você sair da zona de conforto. É muito mais confortável você ficar na sua zona de conforto. Só que quando você é provocado a sair e vence aquela questão do medo, né? Você acha novos rumos. Talvez essa aula, as disciplinas que vocês estão tendo esse semestre, estão aqui dentro. Vocês estão passando por uma dissonância cognitiva. Era muito mais confortável vocês não fazerem uma faculdade. No momento, se você for pensar em questões do presente, no seu dia a dia presente, sem pensar no futuro, é muito mais confortável você não estudar. Porque você vai assistir YouTube. É muito mais confortável não trabalhar. Eu preferia estar na minha casa já. Mas eu tô aqui gravando aula, né? Isso vai te gerar uma dissonância cognitiva. Você vai ver novos rumos, talvez o que eu estou falando aqui, ou o que a Simone falou ali na aula dela, ou o que o Thiago falou, enfim, o Thiago não, o Vitor falou. Vocês vão achando caminhos, né? Dentro do que vocês têm como objetivo. E aí, na crise, você tem um tempo ocioso maior, isso gera novos serviços, novos produtos, porque você tem uma cabeça pensando em novas soluções. E isso aqui, ó, lá na frente vai ter uma demanda muito grande para isso. Na pandemia vai vender álcool em gel, então vou produzir álcool em gel, né? Uma analogia bem besta, mas é isso. Você achar novos mercados. E aí você vai ter o chá, né? Que o pessoal da administração gosta tanto. Você vai ampliar o conhecimento, o C, desenvolver habilidades, o H, e mudar as suas atitudes. A. Conhecimento, habilidade e atitude. E isso vai te tornar um profissional de sucesso no futuro, financeiro e profissional, né? Porque são coisas diferentes. Então tenham sempre na mente isso aí. Quando vocês forem fazer um projeto, não façam só um projeto porque, eu vou ganhar um dinheiro nesse projeto, vou preencher uma RT, vou falar para os meus amigos que eu fiz o primeiro projeto e eu vou ter um dinheiro. É importante o dinheiro, não vai fazer de graça não, é importante, né? Mas tenha em mente que aquilo muda a vida das pessoas. Você pode fazer uma casa do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, de 70 metros quadrados, que é confortável para quem vai morar lá o resto da vida. Com o mesmo dinheiro que você. Com o mesmo dinheiro que você vai fazer uma casa do jeito que fazem lá, caixote, sem estudo de sombra, por exemplo, né? Com um bafo quente lá dentro, né? Então isso é só questão de pensar qual é o melhor posicionamento no terreno. E não tem custo adicional isso, tá? E aí, pessoal, a nossa atividade, sugiro vocês assistirem esses dois vídeos do professor Roque, o plano da China para conquistar o mundo, que vai falar do plano da Rota da Seda, e geopolítica dos Estados Unidos, que ele fala da bacia do rio Mississippi. Notem que o plano da China tem 1h36. Eu acho que vale a pena assistir tudo. Agora, geopolítica dos Estados Unidos é é uma aula longa. São 3 horas. É um vídeo legal que vale a pena vocês assistirem. Mas são 3 horas de vídeo. Então, sugestão minha. Vai ali embaixo no YouTube. Tem vários capítulos. O professor Rock é muito organizadinho lá nos vídeos dele. São muito bem produzidos, tá? Não tá com paciência de assistir tudo? Vai no foco aqui da aula. Bacia do rio Mississippi. Terra Rica, vai. Terra Rica. Bacia do rio Mississippi e infraestrutura. Esses três, ó, dos 7 minutos aos 18 minutos, tá? Pelo menos isso. Assista um vídeo inteiro, vale a pena. Mas pelo menos isso. E qual a atividade para vocês entregarem até 15 dias? 2 semanas. 15 dias não, que é 14 dias. Daqui 2 semanas para mim. Vou dar até domingo, né? Então vai dar 15, 16 dias. Sem ser o próximo domingo, o outro domingo. Vocês vão postar lá no Classroom um vídeo, o pessoal sem produção, sem nada, o pessoal só grava o vídeo assim para saber que é você e a sua voz. Dá menos trabalho do que escrever, falar a verdade, né? E gravar o vídeo lá falando aí, a partir do estudo dos dois vídeos abaixo que a gente viu na aula, o que você descreveria, né?
para como devemos agir nos próximos 10 anos para não errarmos como a gente errou antigamente, para aproveitar a onda que estourou a barragem e a gente ficou dançando tchê 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 em vez de ter construído uma canoa como a China fez. Então, o que, que nós deveríamos fazer nos próximos 10 anos, aproveitando esses investimentos? Eu não falei, tá, pessoal? Se vocês procurarem reportagem, as semanas anteriores, aí, 3, 4 semanas anteriores, 3, acho que foi 3 semanas atrás, o Brasil teve recorde de investimento estrangeiro no Brasil. A gente está passando por uma zona onde a economia americana. Tem um vídeo do Rock também muito bom sobre isso, tá? Depois vocês procurem lá. Não é atividade, mas procurem lá. É uns vídeos recentes, né? Mas o Trump, ele tá rompendo com seus aliados. Com as pessoas que estão próximas dele, ele tá rompendo economicamente. Tá tarifando economicamente. E aí, imagina quem estava pensando em ser aliado dos Estados Unidos, porque ele era uma potência e é uma solidez. Ele pensa assim: se ele está traindo quem é aliado histórico dele, eu não vou me aliar, porque eu vou ser o primeiro a ser tapeado. Então, do outro lado é China. Eu vou buscar o que a China está me ofertando. Isso é meio esquisito até, tá, pessoal? O Rock faz pra vocês terem uma ideia, tá, pessoal? O Rock, ele foi deputado e de direita, tá? Mas ele é crítico, por isso que eu gosto, admiro muito ele. Independentemente de ser de direita ou esquerda, ele é crítico aos dois lados. Eu também tenho uma ideologia, mas eu sou crítico aos dois lados, né? Tanto a esquerda quanto a direita. Nós temos que ser assim, né? E ele faz um vídeo explicando os erros geopolíticos dessa estratégia do Trump e o quão é perigoso isso para os Estados Unidos, né? Do ponto de vista bélico, ele está colocando nas costas que, meu, tem ogiva nuclear e temos a principal é, artilharia aí, a parte militar pesada. Só que, olha só, nos dias de hoje, uma briga territorial, porque ele tá moda antiga, né? Ele quer conquistar a Groenlândia, ele quer conquistar o Canadá, ele é disputa por território que a gente não vê há muito tempo. Desde os tratados, a gente não vê grandes disputas de território, ainda mais de potência. Tipo, meio que o mundo já tinha entendido, não, cada um na sua, vamos viver em paz. E aí partiu para as guerras econômicas, né? As guerras mundiais já estão existindo, as guerras econômicas, né? Em barcos, as pragas, né? Isso é guerra econômica. E a resposta da China na inteligência artificial foi uma patada de uma guerra econômica que tirou US$ 1 trilhão. Que me fala qual é a guerra mundial de tiro ao alvo, literalmente, desse velho estilo de guerra, que tirou de um local, de uma economia, 1 trilhão em algumas horas. Não tem na história guerra nenhuma que tirou 1 trilhão em algumas horas. Mas uma ação estratégica, não sei se foi estratégica, mas vamos pensar assim que tenha sido estratégica, derrubou esse US$ 1 trilhão num, na inteligência, não no tiro-alvo. Né? Então eu acho que o Trump é muita moda antiga para se defender. Os Estados Unidos, quando ele fala rota da seda, que o Rock, ele questiona os Estados Unidos, a Europa, o Ocidente, demorou para reagir. A China pegou o capital e foi investindo. E não era surpresa para ninguém, ela não fez nada escondido. E eles ficaram muito no ego deles, de nós somos ainda, nós somos ainda, nós somos ainda. E agora nem mais aliado eles são. Tipo, era o momento de eles estarem unidos, né? Então, já o BRICS já tinha a maior parcela aí da economia juntos, né? E agora os Estados Unidos sozinho, porque rompeu com a Europa, rompeu com o Canadá. E aí? Os Estados Unidos está mais sozinho ainda agora. Como que ele vai reagir, né? Então, pessoal, geopolítica é um negócio muito importante, muito interessante de ser estudado e tem tudo a ver com infraestrutura e planejamento, tá? Conselho vocês assistirem esses vídeos, gravar o videozinho de 5 minutos, meu, tranquilão, pessoal. Só ver se o áudio tá legal aí pra gente escutar. Posta lá o vídeo, é mais para uma reflexão nossa, vai valer a pena como um estudo aí já para prova. E é isso. Beleza? Um bom fim de semana para vocês e até semana que vem.